Beleza, galera? Muito bem. Boa noite a todos vocês que já estão aí conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação, seja através do YouTube, seja através do IPTV. Eu sou o professor Técio Câmara, você já conhece, sou professor de Biologia aqui do canal Educação, ó, já está aparecendo aqui, tá bom? E a partir de agora, hoje, 13 de outubro de 2022, estaremos, portanto, começando a nossa aula de Biologia, tá bom? A partir de agora. Professor, qual é o tema da nossa aula de hoje, né? Hoje nós vamos tratar sobre um conteúdo chamado Questões Ambientais e de Sustentabilidade. Você vai pensar, mas peraí, esse conteúdo é importante? Galera, esse conteúdo é super importante. Se você quer saber realmente se o Enem cobra isso em suas provas, eu quero dizer para você que não tem uma única edição sequer do Enem que não tenha esse conteúdo. Não tem a menor possibilidade de ter alguma edição da prova do Enem sem esse conteúdo aí. Então, eu não preciso dizer o quanto ele é importante, né, gente? Claro. Mas vamos lá. O objetivo dessa aula é reconhecer que algumas atividades da cidade e do campo colaboram com a poluição da água, do solo e do ar, sensibilizando-os sobre a necessidade de uma mudança de hábitos imediata que garanta a sustentabilidade do planeta. Tá certo? Muito bem. Olha a primeira imagem que eu coloquei aí para você. Que imagem bem interessante. Professor, por que essa imagem aí é interessante? Muito embora não haja aí nenhuma praticamente texto, não tem texto nenhum aí, mas tem mudanças climáticas. Apenas isso. Do lado esquerdo da tela, você tem um gramado lindo, exuberante, maravilhoso. Do lado direito, você tem, assim, com árvores ainda do lado esquerdo, árvores lindas, né? Do lado esquerdo, ainda, você tem metade dessa árvore grande totalmente verde, linda e maravilhosa, e do lado direito, um lugar extremamente árido, com uma imagem completamente diferente do que é para ser a imagem normal, né? Você está vendo aí. E cabe a nós aqui observarmos que tipo de planeta a gente vai querer. Tranquilo? Muito bem. Aqui eu estou mostrando a você, afinal, o que é mudança climática. Gente, quando a gente fala de mudança climática, basicamente nós estamos falando de eventos extremos. Como assim, professor, eventos extremos? De um modo geral, pessoal, os eventos que ocorrem no nosso dia a dia são eventos rotineiros. São eventos rotineiros, nada demais aí, né? Eventos rotineiros. Mas, quando a gente trata de mudanças climáticas, nós estamos falando de eventos extremos. E esses eventos extremos, né, eles precisam, obrigatoriamente, acontecer para que a gente tenha noção de quão grave é a situação do nosso planeta. Pessoal, nunca aconteceram, né? Tantos eventos extremos no nosso dia a dia como a gente tem visto hoje. E aí essas alterações, dessas mudanças climáticas às quais eu me refiro, clima,
incluindo o quê? Temperatura, umidade, precipitação, vento, eventos climáticos severos, e aí mais uma vez eu coloco aqui para você, eventos climáticos severos, durante longos períodos, que eu tinha dito aqui agora há pouco, que normalmente não acontece por longos períodos. Quer dizer, dificilmente você vai encontrar eventos de longos períodos. Não, são eventos climáticos extremos que acontecem uma vez e acabou, né? Acabou. Então, antigamente as mudanças climáticas, elas aconteciam de que forma? Elas aconteciam em razão das alterações naturais que iam acontecendo no planeta. Por exemplo, variações, né, na sua órbita, quantidade de incidência de raios solares ou coisa do tipo. Mas era algo que se sabia exatamente o que estava acontecendo. Não era primeiro que não era algo rotineiro, como você encontra nos dias de hoje, para começar a história. Segundo, essas variações, elas eram rápidas, elas aconteciam e passavam. Aconteciam e passavam. Simples assim. Hoje não. Hoje você tem eventos climáticos severos durante longos períodos, que é bem diferente, né? Que é bem diferente. Então, se você observar aí, você vai ver o seguinte: esses eventos eles vêm acontecendo com uma frequência cada vez maior. Vamos falar aqui do efeito estufa, por exemplo, que você pode estar pensando que se trata de o efeito estufa se trata de um problema gravíssimo. Na verdade, o efeito estufa, ele não só não é um problema. Você vai dizer, mas ele ajuda em alguma coisa? Ele é mais que ajuda. O efeito estufa é a razão pela qual no planeta existe vida. Pelo menos como nós a conhecemos. Se nós não tivéssemos o efeito estufa no nosso planeta, não haveria possibilidade de ter vida. Não haveria possibilidade. Tá bom? Então, observe o seguinte. Veja bem. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é o seguinte. A radiação ultravioleta do Sol chega até a Terra, incide na superfície e parte dela volta para o espaço. E uma outra parte fica presa aqui, aquecendo o planeta. Isso é normal. Isso tem que acontecer. Não é que pode acontecer. Isso deve acontecer. É por esta razão que a temperatura média do nosso planeta, aí, superior a zero. Aproximadamente 15 graus, 20 graus, por aí assim, tá? Média. Se não houvesse efeito estufa, a temperatura média do planeta seria menos 18 graus. O que nos daria, com certeza absoluta, né, uma água no estado sólido, o que inviabilizaria o aparecimento da vida. Então, gente, vamos combinar uma coisa. Sem água no estado líquido, não tem como haver vida. Simples assim. Não há como ter vida, certo? Então, o efeito estufa é uma coisa boa. Porém, quando ele é agravado, quando o efeito estufa é agravado, aí nós estamos falando de um problema gravíssimo. Por quê? Porque o planeta passa a reter uma quantidade maior de calor e aquela temperatura média que mantinha o gelo no estado sólido, a água no estado sólido, é o gelo, que mantinha a água no estado líquido, e uma temperatura média do planeta passando a aumentar, aquele sonho
do indivíduo morar de frente para o mar pode certamente estar comprometido. E esse é um problema grave. Por quê? Porque esse indivíduo, você vai ter aí parte do gelo que está emerso fora da linha de água, derretendo, ele aumenta o nível dos oceanos. E aí, meu irmão, a quantidade de consequências a partir daí é assim, devastadora, desastrosa. Aumento do nível dos oceanos, inundações, enchentes, perda de hábitat, extinção de espécies. Ô, meu querido, o negócio aí é terrível. Professor, por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque o ser humano, e aí sim eu posso dizer o ser humano, está queimando combustíveis fósseis a um nível alarmante, muito rapidamente. Quanto mais combustíveis fósseis queimados, maior será o nível, a quantidade de gases de efeito estufa, que nesse caso contribui com o CO2. Desmatamento, idem. Decomposição do lixo gera CH4, é o metano, né? E por aí vai. Ou seja, o óxido nitroso, substância também, que é um gás de efeito estufa, ou seja, o agravamento é um problema e grave. Beleza? Então nós temos aqui, ó, ecossistemas. Afeta o que mais? Sistemas humanos, sistemas urbanos, sistemas econômicos. Então, eu coloquei para vocês aí quatro diferentes situações que podem afetar aí em razão da mudança climática, né? Afeta a biodiversidade e o sequestro do carbono. A nossa floresta amazônica, né, cuja maior parte fica no Brasil, consegue sequestrar por ano até 300 milhões de toneladas de gás carbônico. Imagina parte dessa floresta se perdendo, como fará falta, caso realmente parte dessa floresta venha a se perder, tá certo? Por desmatamento, queimada ou o que quer que seja, tá certo? Então, se a gente observar, esse sequestro de carbono deixa de existir, né? Deixa de existir. E aí, com isso, qual é a consequência? A consequência, meu amigo, é o agravamento ainda mais do efeito estufa, porque parte do CO2 que seria sequestrado pelas florestas deixará de ser sequestrado. Sistemas humanos afetando a agricultura, disponibilidade de água potável, sistemas urbanos afetando transporte, edifício, estilo de vida, energia, manufatura, indústria. Tudo isso que eu estou citando para vocês aí são pontos importantes que devem ser levados em consideração. Com relação ao gás carbônico, professor, a gente precisa fazer alguma coisa com relação ao gás carbônico? A gente tem que fazer alguma coisa, né? Não é que pode, não é que a gente tem que fazer alguma coisa. O gás carbônico é o que possui maior contribuição para as alterações que acontecem no clima, gerando assim grandes impactos ao longo dos séculos. Ou seja, nós temos aqui, ó, diminuição do desmatamento, é importante para a gente evitar a liberação de gases de efeito estufa, investir pesadamente, maciçamente em reflorestamento, conservar áreas naturais, usar energias renováveis, utilizar biocombustíveis, reduzir o consumo de energia, reduzir, reutilizar e reciclar. Aqui é o famoso 3Rs, né? 3Rs, reduzir, reciclar e reutilizar. Tudo isso que a gente eventualmente faça
para melhorar a qualidade do nosso ar, certamente vai ajudar a frear os níveis alarmantes do aquecimento global. Porque são alarmantes. Gente, antigamente, a gente fazia metas para poder acontecer alguma coisa. Hoje não tem mais metas. Hoje tem que ser feito. Tá certo? Hoje tem que ser feito e acabou-se. Ou a gente faz, ou todo o planeta vai padecer. Então, se você observar aí, olha uma imagem dessa, pessoal. Olha isso aqui, ó. Olha isso aí. Olha esse pedaço aqui que foi desmatado, ó. Professor, o senhor sabe quanto é aí? Não, não sei. Mas não é pequeno, não. Não é coisa pequena, não. Gente, onde tem ser humano, tem isso aqui, ó. Lixo. O ser humano é capaz de fazer isso, cara, por incrível que pareça. Você caminha ali pela manhã, na praia de Atalaia ali, na aula de Atalaia, ali em Luiz Correia, você encontra, se bem aqui, iogurte, absorvente, fralda, latinha de cerveja, de refrigerante, PET de garrafa de refrigerante. Cara, tu encontra tudo. E é porque lá a gente sabe que não funciona à noite. Imagina se fosse uma praia que funcionasse à noite, como é o normal numa boa parte das praias do Brasil, né? Imagina. Poluição do ar. Olha que coisa interessante, né? Poluição do ar, gente. Olha isso. Olha isso aqui. Cara, o tanto de boca aqui saindo ar, ó. Olha isso aqui, gente. Vocês imaginam, ao final do dia, a quantidade de gás carbônico em toneladas que é enviado para o meio? Vocês têm ideia? Isso, galera, aprisiona uma quantidade maior de calor. E ao aprisionar essa quantidade maior de calor, você tem uma coisa chamada efeito estufa, agravado. Então, preste bem atenção a isso aí. Então, quando a gente fala de efeito estufa, problema é o efeito estufa agravado. E não desse jeito como a gente imagina. Porque a gente sabe que o efeito estufa é algo extremamente importante. Sem ele não haveria vida. A gente sabe disso. Galera, presta atenção uma coisa aqui. Às vezes a pessoa diz assim, professor, mas aí é uma boquinha só de esgoto lá da minha casa, que eu moro de frente aí. E eu não tenho para onde jogar o meu esgoto. Então é uma boquinha aí de cano, que eu jogo a água que sai. O mar é muito grande, professor. Duvido que isso aqui polua o mar. Inteiro não, mas nessa área aí, com certeza. Não despreze pequenas quantidades lançadas todos os dias. Não despreze. Não despreze. Né? Tem um ditado que diz que são os pequenos vazamentos que afundam as grandes embarcações. Aí é um exemplo. Essa pequena quantidade de esgoto doméstico sendo lançado dia após dia no mar, com certeza não irá poluir o mar inteiro. Não. A ponto disso, não. Certamente não. Mas irá poluir essa área aqui. E aí essa área, né, vai fazer o quê? Essa regiãozinha aqui fica imprópria para o banho, por exemplo. É um exemplo. Aqui você tem um crescimento urbano desordenado. Outro problema grave.
Porque quando você tem crescimento urbano desordenado, você tem aqui uma situação. Qual é essa situação? Você tem aqui, por exemplo, favelas criadas de qualquer jeito, onde haverá, com certeza, proliferação de doenças. Que tipo de doença, professor? Doenças relacionadas, por exemplo, à falta de cuidado com o armazenamento da água, por exemplo, né? Só para a gente entender aqui. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, problemas de desabamento, porque as encostas vão derramar uma quantidade de água em períodos de chuva, que certamente vão gerar problemas aí, né? Com certeza. Gente, são problemas graves, gravíssimos, na verdade. Desmatamento. Olha isso aqui, galera, olha. Olha essa quantidade aqui de área desmatada. Olha isso. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Quantidade de área desmatada. Poluição dos solos, meu querido, isso aqui. Percolando o solo e chegando até o lençol freático, com certeza absoluta, você tem contaminação do lençol freático aí. Isso não é bom. Isso é péssimo, na verdade. Isso é péssimo, isso é horrível. Então, observe aí que tipos de problemas ambientais podem acontecer. Observe. Hábitats selvagens estão sendo degradados. Opa! Aqui nós temos problemas graves. Quais são, professor? Nós temos aqui doenças que podem e vão ser transmitidas de animais para seres humanos. Né? Vamos pegar uma delas aqui, que é recente, conhecida demais da gente. Covid-19. Olha aí. Olha aí, Covid-19. É um exemplo. Cientistas sugerem que hábitats degradados podem incitar processos evolutivos mais rápidos. E aí, obviamente, diversificar doenças. Ou seja, gente, nós estamos falando de áreas, um exemplo aí que eu estou colocando para você, ó, da Covid-19, ó. Tá aí, ó. Acabei de falar e estou repetindo. O chamado novo coronavírus, que, vamos dizer, esteve aí, infelizmente, presente em muitos lares brasileiros e mundiais, na verdade, no mundo todo, né? Causando aí prejuízos, mortes, dor, prejuízos grandes, né? Isso tudo aí foi resquício do coronavírus, gente. Covid-19, isso é sério. Isso é muito sério. Muito sério. Então, provavelmente, tenha sido transmitido através de pangolins, animal selvagem que está na lista de animais em extinção, devido ao seu comércio ilegal. Quer dizer, isso tudo nós estamos falando de hábitats que são selvagens e estão sendo degradados. E é óbvio que com isso, a gente precisa entender, primeiro ponto, um recurso natural que é absolutamente imprescindível para todos nós, que é a água. Galera, de 100% da água existente no planeta, o que está 97%, ela está inacessível porque é água salgada. Os outros 3% são de água doce, sim. Porém, tem um detalhe. 2% estão congeladas e 1% é de água doce acessível, que é o que a gente realmente utiliza. Ou seja, pessoal, isso é muito sério. A quantidade de água disponível para nós é muito pequena. Muito. E aí, além disso, ainda tem o ser humano fazendo besteira com essa água.
com esse pouco de água que nos resta? Fazendo besteira. Então, ou a gente revê, vamos investir no método de dessalinização, que a gente não vai se preocupar com água nunca mais. Você tem certeza que não seria melhor, com esse 1% que a gente tem, fazer uso de maneira mais racional, sem tanto estrago, sem tanta besteira, sem tanta poluição? Não é melhor? É melhor. O problema é que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, ao invés de evitar que esse prejuízo aconteça. Esse é o grande problema. Como é que eu minimizo a escassez de água, galera? Olha aí a implantação de rede de saneamento lá em Campo Maior. Campo Maior, aqui, ó. Campo Maior, Piauí, aqui, ó. 80 quilômetros de Teresina, da nossa capital, né? Aqui para Campo Maior são 80 quilômetros, mais ou menos. Olha aqui uma estação de tratamento de esgoto. Tá aí, ó. É preciso que a gente faça o tratamento desse esgoto. A gente não pode simplesmente pegar esse esgoto e jogar em rios, mares, lagos, represas, açudes, não pode. Eu tenho que dar uma destinação adequada para ele. Essa destinação passa por várias etapas e uma delas é o tratamento desse próprio esgoto. Você sabia que a gente não devia nem fazer, por lei, a gente não podia, vegetações como mangue, restinga, mata ciliar, vegetação de topo de morro, são áreas de preservação ambiental permanente. E olha o que muitas vezes a gente encontra. Olha isso aqui. Galera, ser humano está por trás de tudo isso. Enquanto a gente não cair na real, sabendo o que a gente está fazendo, e principalmente não fazendo, não tem a menor possibilidade das coisas mudarem. Delbalde, volta para mim aqui, por favor. Galera, sempre que a gente encerra a parte teórica, eu passo aí para a parte prática. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar a questão na tela, leio e dou um tempo para você. Tranquilo? Em seguida eu volto para a gente comentar. Primeira questão, por favor. Olha só. Atualmente, em virtude do comprometimento da vida no planeta, cresceu o debate a nível internacional sobre as questões ambientais mundiais. É cada vez mais comum o estudo sobre os impactos ambientais para que haja conscientização da população e de governantes sobre a necessidade de se praticar o quê? Olha a interrogação aí, ó. Que promova o desenvolvimento econômico sem comprometer o meio ambiente e a oferta de recursos naturais para o futuro. O termo que completa corretamente o texto acima é... Eu vou te dar 2 minutos, na sequência eu volto com o gabarito e o comentário. Até já.
Beleza, galera? Voltamos aí. Se você marcou como gabarito correto a letra A, errou, porque não é a letra A, não. Está errado aqui o gabarito. Na verdade, o gabarito correto é a letra E. Letra E. Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é a alternativa correta, galera. Então, de governantes sobre a necessidade de se praticar um desenvolvimento sustentável que promova o desenvolvimento econômico sem comprometer o meio ambiente. Gente, nunca foi tão necessário fazer isso, o desenvolvimento sustentável. Questão de número 2. Nas últimas décadas, houve um aumento da preocupação da sociedade com as questões ambientais. No mundo atual, é cada vez mais recorrente a ocorrência de eventos climáticos extremos. Então, eu quero destacar para você aqui, ó, ocorrência de eventos climáticos extremos. Assim como a diminuição da disponibilidade de recursos ambientais, que são empregados nas diferentes atividades produtivas. São exemplos de fenômenos que têm gerado o aumento do debate sobre as questões relacionadas ao meio ambiente. Galera, aí é fácil porque só tem um ponto aí de todos esses que é o que chama mais atenção. E esse é importante. É o que tem incitado ao aparecimento de, vamos dizer, reuniões, conferências, para poder resolver o problema. Qual é ele? 2 minutos e eu volto. Até já. Beleza, galera? Tá aí. Gente, vamos combinar uma coisa, né? Só tem um detalhe importante. É o aquecimento da temperatura terrestre e as mudanças climáticas. Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Gabarito letra E. É um evento importante, responsável por tantas conferências, tantas mudanças de atitudes, tantos ensaios, preparações para que se faça
cumprimento de metas, etc. Tá? Então, o aquecimento da temperatura terrestre e as mudanças climáticas. Questão de número 3, olha só. A relação intrínseca que existe entre os assentamentos urbanos e o seu suporte físico sempre provocou impactos negativos ou positivos. As mudanças nos padrões produtivos, nas dinâmicas populacionais, alteram a natureza desses impactos e, consequentemente, as condições socioambientais das aglomerações urbanas. A sinal alternativa que indica uma mudança nos padrões produtivos que contribuiu para a intensificação dos problemas ambientais urbanos. Esse é o grande detalhe. Teve alguma coisa que aconteceu aí que afetou muito esse padrão. E o que foi? É isso que ele quer saber. 2 minutos e eu volto. Até já. Galera, tá aí, ó. Teve algo que realmente mudou tudo. Que foi esse algo? Revolução Industrial. Quando ocorreu a Revolução Industrial, mudou o modo de as pessoas começarem a consumir produtos. Com isso, houve essa mudança de hábito e gerou um aumento grande, considerável, em relação ao meio ambiente. 4. A neblina que atingiu Manaus na madrugada desta sexta-feira, 27, chamou a atenção dos manauenses. Motoristas tiveram dificuldade com a visibilidade de semáforos e o aeroporto internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste, foi fechado por 3 horas e meia.
segundo o chefe de meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia no Amazonas, Veríssimo Farias, o nevoeiro na madrugada e no início da manhã é uma reação da inversão térmica. O fenômeno é considerado normal e está relacionado com a mudança de temperatura repentina e encontro de massas de ar com pressões atmosféricas diferentes. O fenômeno citado pelo texto é considerado um processo natural e só se torna um problema ambiental no espaço das cidades quando se associa a um ponto só. O que é? 1 minuto só. Essa é fácil. E eu volto. Tá já. Essa aqui é fácil porque se trata de poluição do ar. Grandes centros urbanos têm um ar mais poluído e aí o fenômeno da inversão térmica é mais comum. Essa última eu não quero que você me responda, é apenas para você copiar para casa. 1 minuto e eu volto para encerrar minha aula. Tá já. Beleza, galera? Infelizmente, o nosso tempo encerrou, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Forte abraço a todos. Se Deus quiser, semana que vem, na próxima quinta, estaremos de volta. Até lá.